Programa Classe Tamandaré, do fracasso ao renascimento naval. Durante a colonização do Brasil, o dito Novo Mundo estava muito vulnerável às incursões estrangeiras nas principais áreas de recursos minerais que brilhavam aos olhos dos inimigos de Portugal. Para dificultar tais invasões e conflitos, governos da época decidiram fundar estaleiros como forma de fortalecer militarmente a colônia. Para isso, um dos locais mais estratégicos da época foi o Rio de Janeiro, que, devido à sua posição comercial importante, recebeu a construção do Arsenal Real da Marinha. Foi no século XVIII que a primeira embarcação de guerra foi construída, a nau São Sebastião, também conhecida como nau Serpente, pelo fato de possuir a figura de um dragão em sua proa. A partir daí a colônia passou a ser destaque na construção de recursos marítimos, e o arsenal serviu de reparo e a manutenção dos navios da Esquadra Real e dos que aportavam no Rio de Janeiro. Entretanto, o poder naval brasileiro passou por oscilações importantes durante os séculos como colônia, império e república. O Brasil viu já no século XX seu principal estaleiro defasado, já que os primeiros governos republicanos optaram por adquirir navios prontos no exterior, a exemplo dos encouraçados Minas Gerais e São Paulo, construídos na Inglaterra. Gastaram no exterior o dobro que com reparos feitos no Rio de Janeiro, segundo a própria Marinha Brasileira. Foi então que surgiram diversos programas navais como motores na revitalização do poder naval brasileiro, como o Programa Naval de 1935, que soube ver nas capacidades industriais navais pré-existentes, privado e da Marinha Brasileira, uma forma de alavancar o setor militar naval, e sendo um investimento de grandes proporções, incentivos governamentais precisavam ser estabelecidos, mas não foi o que ocorreu, já que inexplicavelmente desmoronou o apoio governamental, e o programa de 1935 foi fracassado. Um setor naval genético dos brasileiros, que viu Portugal sua maior escola, caminhou em direções e projetos mal-sucedidos na tentativa de trazer à tona a força naval brasileira. Um grande erro que impediu a constituição sólida dos avanços técnicos de construção e aperfeiçoamento naval brasileiro. Segundo um artigo de Paulo Maia, publicado na edição número 151 da revista Tecnologia e Defesa, apesar da ocorrência em vários períodos de intensa atividade industrial quanto a navios mercantes de diversas classes, bem como a existência expressiva de estaleiros privados, não foi possível o estabelecimento de recursos satisfatórios, tecnológicos e materiais, para desenvolver e manter a moderna construção de navios de guerra, a exemplo das nações mais desenvolvidas. A falta de uma consistente vocação marítima e a baixa prioridade que sucessivos governos têm destinado à modernização do poder naval brasileiro tem forçado ao cancelamento ou redução de programas de renovação e ampliação de meios flutuantes e, consequentemente, na existência de ciclos espamódicos de construção de navios militares, em especial os destinados ao aparelhamento da esquadra. Com o anseio em retomar o Brasil como referência naval e expandir seus meios técnicos navais e atualizar sua esquadra, a Marinha do Brasil iniciou em 2017 o programa Classe Tamandaré, com o objetivo de promover a renovação da esquadra com 4 navios modernos, de alta complexidade tecnológica, construídos no país, com previsão de entrega para o período entre 2024 e 2028. Serão navios com alto poder combatente, capazes de proteger a extensa área marítima brasileira, com mais de 5,7 mil quilômetros quadrados, denominada Amazônia Azul, realizar operações de busca e salvamento e atender compromissos internacionais, entre outras tarefas. A aquisição dos 4 navios militares de alta complexidade tecnológica é de suma importância para a Marinha e para outros setores da sociedade.
Há possibilidade, por exemplo, da geração de cerca de 200 empregos diretos e 6.000 empregos indiretos. Outros pontos a serem destacados: o programa amplia a capacidade de emprego do poder naval para a salvaguarda dos interesses nacionais nas áreas marítimas de responsabilidade do país. Os navios construídos no país não terão apenas a marcação feita no Brasil, mas o programa Objetivo Futuro, a sustentabilidade da indústria naval brasileira, capacita e aprimora a mão de obra da construção naval, fomenta a indústria nacional de defesa, possibilita o domínio de tecnologia sensível e representa investimentos da ordem de 2 bilhões de dólares. Um dos fatores importantes do programa está na transferência de tecnologia, que estarão inclusos conhecimentos técnicos e expertise que a proponente se obriga a realizar, outorgando à empresa brasileira indicada e à Marinha o acesso amplo e direto de uso, sob a forma de licença geral de uso, de know-how e de know-why. Diante de tantas possibilidades, objetivos e projetos, para que isso se tornasse possível, foi aberto um chamamento público em 30 de março de 2017 para que consórcios interessados projetassem suas propostas baseadas nas necessidades da Marinha Brasileira. Assim, diversas empresas internacionais, em parceria com empresas nacionais, concorreram ao programa. Em 27 de março de 2019, o consórcio Águas Azuis foi classificado como a melhor oferta para o programa. Até o momento, a empresa gerencial de projetos navais, a Ingeprom, iniciará as ações para assinatura dos contratos com a futura SPE Águas Azuis, na qualidade de contratante do programa de obtenção dos navios Classe Tamandaré. O programa Classe Tamandaré é um elemento fundamental e um meio indispensável, não só para o controle de áreas marítimas de interesse, evitando o acesso de meios não desejáveis pelo mar, como também para que o país atue sob a égide de organismos internacionais e em apoio à política externa, de forma compatível com a inserção do Brasil no cenário internacional.